Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo, que é parceira aqui do Ministério dos Quadrinhos. Link para Comic Boom está na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos ao assunto desse vídeo. O seguinte, os gibis da Bonelli, eles estão espalhados em diversas editoras do Brasil. Por exemplo, a Mitos publica Tex, publica também Dylan Dog, a 85 publica Dampir, publica Morgan Lost, tem a Red Dragon que acabou de voltar agora e publica Shanghai Devil, publica também Mr. No, tem a Saikan que publica Zagor, enfim, os gibis da Bonelli estão pulverizados em várias editoras. E até há pouco tempo, isso era até mais, parecia que todo mês uma editora diferente estava publicando Bonelli no Brasil. Isso diminuiu um pouco de um tempo para cá. Algumas editoras que publicavam Bonelli pararam de publicar, outras fecharam as portas, enfim, isso diminuiu. Mas, recentemente, nós fomos surpreendidos pela Comic Zone anunciando um título que foi originalmente publicado pela Sérgio Bonelli Editora. Isso mesmo, minha gente. Thiago Ferreira, da Comic Zone, publicando o quadrinho da Bonelli. Vamos lá, que quadrinho é esse? Trata-se de Odisseias Iniciáticas. Esse quadrinho ainda está em pré-venda, inclusive o link para pré-venda está na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse no quadrinho, ele está aí, é só clicar que vai lá para a Amazon. Mas eu pude ler o PDF do quadrinho por causa de uma parceria com a Comic Zone. Agradeço aí pela parceria. Enfim, vamos lá, vamos falar do que se trata Odisseias Iniciáticas. É um álbum que traz duas histórias do Milo Manara. A primeira é O Homem das Neves e a segunda é O Homem de Papel. O Homem das Neves é a história que foi publicada originalmente pela Bonelli numa série chamada Um Homem, Uma Aventura. Foi uma série muito peculiar da Bonelli, uma série muito interessante, que ela trazia aí histórias fechadas, sempre ambientada em locais diferentes do mundo e também podia ser em momentos diferentes do tempo. E trazia, por exemplo, tem lá O Homem de Canudos, que inclusive vai ser publicado aqui no Brasil em breve também. Sei lá, você tinha, sempre o título era Um Homem de Alguma Coisa, no caso aqui O Homem das Neves, né? Bom, a história foi publicada pela Bonelli, mas a Bonelli não é dona da história, porque não funciona como na Marvel e na DC, minha gente. Não é porque o quadrinho foi publicado pela editora, que o personagem foi criado naquele contexto para ser publicado pela editora, que ele pertence à editora. Os personagens, os quadrinhos pertencem aos seus criadores. A Bonelli tem um contrato, é uma casa publicadora, mas terminando o contrato, os personagens ficam com seus criadores, que podem, personagens, histórias, que podem negociar da maneira que acharem melhor. Então hoje, por exemplo, provavelmente o Thiago, provavelmente não, com certeza, para publicar essa história que saiu originalmente no Homem e uma Aventura, ele não teve que negociar com a Bonelli, ele licenciou diretamente lá com a agente que tem as histórias do Milo Manara. Enfim, é esse o contexto. Isso que torna, por exemplo, difícil republicar as histórias do Homem-Aventura numa coleção só, porque cada edição tinha um autor, ou mais de um autor. Vocês vão ver, o Milo Manara não produziu a história do Homem das Neves sozinho. Então, hoje, os direitos, não dá para pegar o direito da coleção inteira. Você tem que negociar título por título. Por isso que um título pode sair por uma editora, o outro título pode sair por outra. Enfim, temos visto aí histórias do Homem-Aventura chegando no Brasil. Espero que cheguem mais, porque são histórias realmente bem interessantes. Mas vamos lá. Vamos falar do Homem das Neves. O Homem das Neves tem desenho de Milo Manara, mas tem roteiro do grande Alfredo Castelli. Quem é o Alfredo Castelli, caso você não conheça, é o criador do Marte Mistério. E a história, O Homem das Neves, tem muito de Martin Mistério, mas muito mesmo. É uma história que poderia ter sido do Martin Mistério. Quem já leu as histórias do Martin Mistério sabe que elas envolvem, normalmente, grandes mistérios ocultos pelo mundo. E esses mistérios, eles com frequência, são criados na ficção, lá no quadrinho, a partir de lendas
que existem aí na realidade. Por exemplo, você tem uma história que pode ter a ver com Atlântida, outra história que pode, inclusive teve uma recentemente publicada no Brasil, sobre as tribos perdidas de Israel. E aí o Alfredo Castelli, pega essas lendas e ele reinventa essas lendas no contexto ficcional do Martin Mister. Nessa história, O Homem das Neves, o que nós temos é realmente uma dessas lendas sendo reinventadas, que é a do abominável Homem das Neves. O Alfredo Castelli ele começa a história mostrando a repercussão inicial dessa suposta lenda na Europa. Como é que essa ideia haveria chegado na imprensa europeia? Uma expedição ao Himalaia teria desistido de continuar, de chegar lá ao Monte Everest, porque eles haveriam encontrado o abominável Homem das Neves no caminho. Enfim, um repórter ele acaba ficando obcecado com essa história e ele vai embarcar numa expedição para o Himalaia e essa expedição vai mudá-lo. A lenda do Homem das Neves, do abominável Homem das Neves, que não é tão lenda assim dentro desse contexto da história, ela vai ser só a ponta de um iceberg para algo que é muito maior e algo que vai transformar a vida do repórter. O título Odisseia Iniciática cabe muito bem para essa história, cabe muito bem para essa trama do abominável Homem das Neves, né, que é intitulada aí O Homem da Neve. Enfim, é uma história bem bacana e que tem a cara de histórias do Martin Mister. A segunda história é O Homem de Papel. Aí é um western muito bem humorado, assim, muito bem humorado, divertido de ler. E o roteiro e a arte são do Milo Manara. É uma história que ela é menos pretensiosa que a anterior. Na história do Homem das Neves, né? Tem uma reinvenção de uma lenda, algo assim. Aqui não, é um western que tem clichês do gênero, mas que é bem divertido. Como é que é a história? Bom, nós temos inicialmente um homem, né, que está com seu cavalo lá pelas regiões do oeste e ele está cavalgando para encontrar a sua amada, que está muito distante. E aí no caminho ele acaba tropeçando, encontrando um soldado inglês, é isso mesmo, um soldado inglês que quer lutar pelo Canadá e é um velho meio maluco, sabe? É um velho assim, cheio de manias, é um personagem bem engraçado. Inclusive, e aí esse homem, esse idoso, eles vão andando juntos até que eles se deparam com o exército dos Estados Unidos e o velho resolve atacar o exército sozinho. Bom, claro que isso aí vai ser uma situação esdrúxula, ele vai tropeçar, vai cair e vai ver lá uma indígena aprisionada. Bom, ao fim e ao cabo, o exército resolve executar o idoso e a indígena que está, porque não dá para, eles só vão fazer com que eles percam tempo para chegar até o forte. Bom, acaba ocorrendo um pacto entre o idoso e o exército. O líder lá do exército, para zombar do idoso, diz: tá bom, eu liberto vocês, mas quero ver se os ingleses têm palavra. Você vai ter que se apresentar no forte como prisioneiro junto com a indígena. E ele topa. Bom, e aí começam as desventuras, né? Nós vamos ver encontros e desencontros. Essa foi uma história pensada não para Bonelli, mas para a revista Pilote, que é uma das revistas mais famosas do contexto francês. E é uma história que foi pensada como uma espécie de episódio piloto, sabe? A partir dela surgiria uma série. E pelo que eu entendi, parou nela mesmo, não teve muito mais coisa adiante. E essa é uma história que facilmente poderia ter sido publicada na Bonelli. Ela me lembra em alguns momentos Zagor, por exemplo, algumas histórias mais antigas do Zagor. Inclusive vale dizer que nesse Odisseias Iniciáticas, essas duas tramas, nós temos um Milo Manara bem diferente do que habitualmente nós conhecemos no Brasil. As obras do Milo Manara que chegaram ao Brasil, que são essas obras mais famosas, são obras de quadrinho erótico. Não é o caso de nenhuma dessas duas histórias. Essas duas histórias, nenhuma das duas tem essa pegada. Na segunda história vai aparecer umas nádegas lá de uma personagem, mas é mais efeito cômico do que erótico. A personagem vai ser chamada de bunda de fora. Mas assim, a questão erótica basicamente não aparece. Essa história, inclusive, né, essa trama que eu estou dizendo,
essa segunda trama, que é o Homem de Papel, ela é bem simples, assim, né? Ela é bem simples, é só para introduzir para algo maior que acaba não chegando, né? Bom, nós tivemos aqui duas histórias, né? O Homem das Neves e o Homem de Papel. Uma história foi publicada originalmente pela Bonelli. A outra não foi, mas facilmente poderia ter sido. O Homem de Papel facilmente poderia ter sido uma história da Sérgio Bonelli Editore. Enfim, nós temos aí um quadrinho Bonelli e o outro com cara de Bonelli e um Manara com outra pegada. Essa é uma edição bem peculiar da Comic Zone. Embora a Comic Zone já tenha publicado o Milo Manara, publicou o Perfume do Invisível, ela publica um Milo Manara diferente, né? E histórias que são distintas do que normalmente nós vemos no catálogo da Comic Zone, mas que são interessantes, assim. Eu particularmente me diverti bem com as duas. E aí, galera que gosta aí um pouco mais de Martin Mystère ou gosta um pouco mais de Zagor, pode se divertir também. Como eu disse, lançamento bem peculiar, quem sabe a gente não vê agora mais Bonelli, e aí Bonelli talvez séries... acho que a mais a cara da Comic Zone são histórias fechadas ou histórias mais curtas, né? Mas as histórias mais recentes da Bonelli na Comic Zone, quem sabe o Thiago não se empolga com essa publicação, né? Se vender bem, enfim, tá aí meu papo, né, sobre essa edição Odisseias Iniciáticas, o quadrinho da Sérgio Bonelli. Vamos lá, que a Comic Zone está publicando, né? Como só lembrar, pré-venda acontecendo, link na descrição do vídeo. Lembrar vocês também para curtir, comentar, tudo aquilo que você já sabe que ajuda o canal, né? Inclusive, o que você achou da Comic Zone publicar Bonelli? Tem esperança de ver mais Bonelli na Comic Zone? Bom, quem sabe, né? Bota aí nos comentários. Não esquece que os links que ficam na descrição do vídeo são links que ajudam demais o canal se você utilizá-los. Tem os links da Amazon na descrição do vídeo, caso você entre e faça uma compra, qualquer compra. Inclusive, se não for aquela do link direto, por exemplo, aqui tem o link da Odisseias Iniciáticas. Se você entrar e comprar Odisseias Iniciáticas, a gente recebe uma comissão, mas se você entrar e comprar outra coisa também ajuda o canal. Enfim, explicado aí o jabá, esse jabá é fundamental porque o canal depende dele. Paro por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.